Olá pessoal, estamos aqui com o professor Augusto. Ele é uma referência aí na região norte do Ceará como professor de redação. E hoje a gente pegou ele na corrida aí, tá certo? Eu queria agradecer já aí, viu? Tá certo? E a gente queria fazer uma perguntinha para você, algumas perguntinhas. A primeira pergunta é o seguinte, né? O que você achou do tema da redação do Enem 2018? Boa tarde a todos que estão assistindo, né? E aos pré-vestibulandos que fizeram o teste, aos alunos que fizeram o teste, e aqueles concurseiros também que fizeram parte desse processo. Bom, o tema por si só, todo mundo estava esperando que fosse trabalhar alguma classe de minoria, porque o Enem vinha trabalhando essas temáticas com classe de minoria, mulheres, né? Depois vieram os surdos, em seguida veio a questão da religiosidade. Foi um tema extremamente desafiante, né? Foi desafiador o processo de escolha que a banca proporcionou ao aluno, porque nós estávamos trabalhando, aliás, todas as escolas ou todos os universos escolares buscavam realmente um eixo que também não fosse tão específico. E mais uma vez o Enem trabalha com a especificidade. Ele sai da zona de conforto do aluno e muitas vezes daqueles mestres, mas uma zona de conforto que também não assombrou, né? A política de ensino das escolas e também dos estudos dos alunos. Então o desafio hoje é pertinente. Então o aluno hoje ele sabe que a banca principal ela está buscando trazer o diferencial para a produção desse texto. Então eu achei assim interessante a escolha, um tema extremamente atual que vai ao cardápio do aluno, ao mundo deste aluno e aquilo que ele conhece muito bem, só que com um recorte extremamente específico. E esse recorte era o ponto-chave para que ele não pudesse tangenciar e fugir ao tema. Ok, agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que exatamente você acha que o aluno deveria ter feito para agradar a banca? Qual deveria ter sido o correto fazer? Bom, o tema falava especificamente assim, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Nós tínhamos 3 palavras motivos: manipulação, controle de dados e internet. Então nós tínhamos um contexto geral, que era a internet. Nós tínhamos uma palavra de ordem que era a manipulação, mas essa ordem era dada pelo controle de dados. Então o aluno ele tinha que fitar o seu conhecimento, primeiro na leitura dos 3 textos motivadores, que isso levaria ao acerto e não à fuga, e observar o que a banca tinha pedido especificamente. Ela não pediu para falar de fake news. Ela pediu para ver o controle de dados, que muitas vezes esses alunos e os próprios usuários têm as suas informações deturpadas, colocadas em outro plano, distribuídas para as empresas, que muitas vezes nós não temos esse controle. Então, o aluno, dentro desse processo de argumentação, ele poderia observar que nós, muitas vezes, quando fazemos uma pesquisa e colocamos os nossos dados, rapidamente outros sites de outras plataformas começam a mostrar o que nós pesquisamos. Aquilo muitas vezes nos assusta. Como assim? Por que isso acontece? Porque nós temos esses algoritmos. E era isso que a banca, no segundo texto motivador, tinha falado. E que o aluno teria que se atentar. O aluno poderia falar realmente da internet, porque ela faz esse vínculo, ela proporciona esse momento de comportamento, ela faz com que nós entremos realmente na era digital, e essa era digital proporciona realmente esse aglomerado de informações. Depois que ele fala desse contexto geral, ele poderia começar a problematizar. Até que ponto as nossas informações elas são cabíveis para que a gente possa disponibilizar na internet? Até que ponto nós temos a nossa privacidade, muitas vezes, liberada dentro de um campo minado? Porque a internet é uma terra sem dono. E esses campos, muitas vezes, essas informações são passadas de forma o quê? Aleatórias. Então, o aluno que poderia colocar isso, ele poderia falar da banalização do mal da Hannah, dentro desse contexto. O aluno poderia falar, muitas vezes, do Marco Civil da Internet, que também teria como repertório, que esses argumentos que muitas vezes que nós colocamos, eles podem ser recolhidos e nós não termos essa liberdade de liberar tudo, ou se dar tudo nosso para todos os sites. O aluno poderia observar que essa internet, por ser um campo minado, nós temos que tomar o controle daquilo que a gente disponibiliza, e essa disponibilização é o ponto-chave. Até que ponto esses controles, o governo, o Ministério da Justiça vai poder nos ajudar? Até que ponto eles poderão nos corroborar este apoio para o usuário? Então isso era importante que fosse argumentado. Como nós, usuários, poderíamos, de certa forma, ou seríamos prejudicados quando as nossas informações são dadas. Não era o fake news, não era somente esse apoio que estava no texto motivador. E ainda tem um detalhe. Muitas vezes até o campo político poderia entrar ali. Porque o que acontece? Quando nós entramos no meio da internet, nós também nós vamos à procura de candidatos,
Nós também fuçamos muitas vezes informações de candidatos e nós procuramos saber em quem nós iríamos votar. E essas informações também ficam gravadas. Então, quer não, isso também manipulou um pouco o comportamento da massa, porque nós estávamos em um momento crítico político, já que a política ela estava extremamente o quê? Deliberada. O que seria isso? As pessoas não tinham, de certa forma, em quem votar ou um conflito intelectual. E aí essa busca itinerante na internet fazia com que algumas pessoas tivessem essa mudança de comportamento, seja política, social, econômica e cultural. Ok, muito bem. Agora deixa eu te perguntar mais uma coisinha. O que ele teria errado se tivesse feito? Bom, nós trabalhamos com duas situações, a tangência e a fuga. Bom, o aluno que trabalhou um pouco falou sobre os algoritmos, essa questão do banco de dados, esse poder que eles têm muitas vezes das propagandas publicitárias também nos persuadir, nos convencer devido às nossas buscas. Esse aluno que fez isso, que trabalhou essas relações, então ele está dentro do tema. Se ele falou desse processo de manipulação e da internet vinculando essas relações dos algoritmos, ele está dentro do tema. Mas se o aluno ele falou somente de fake news e da deturpação do fake news dentro dessa proposta argumentativa, aí o nosso aluno, infelizmente, ou o candidato, ele infelizmente não terá um bom texto, porque vincula-se dentro dos textos motivadores que esse recorte principal, mais uma vez específico, era para sair da zona de conforto. Nós estávamos sempre antenados no fake news, pelo contexto que nós estávamos vivendo, e eles foram espertos. Não, fake news todo mundo falará, mas existe um recorte específico que o aluno também precisa se encontrar. Quando ele estava dentro daqueles escândalos dos Estados Unidos, o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, que passou por esse processo. Então, o aluno que estava atento a isso, ele se deu muito bem. Mas o aluno que estava fitado ao contexto político, ele falou de fake news. Então, isso não era bom para o texto do aluno. O fake news não era o contexto principal, a palavra-chave daquele tema, mas tudo que se envolve dentro da internet. Tiveram alguns alunos, que eu já ouvi algumas discussões, que falaram do fake news, mas como repertório. Bom, esse aluno ele não será penalizado. Por quê? Porque o fake news, quer queira, quer não, é uma manipulação. É uma forma realmente do aluno, do indivíduo, mudar o seu comportamento. Mas ele não poderia, podemos dizer no senso conotativo, esticar um pouco a baladeira para isto, porque aí o texto dele iria para uma tangência e possivelmente para uma fuga, perdendo aí pontos extremamente importantes para a competência 2 e 3. Muito bom. Só para a gente finalizar aqui, Augusto, eu queria saber o seguinte, e para aquele aluno que de repente sabe que não se deu bem, realmente não foi muito legal, quais são, vamos supor que agora já é um recomeço então, né? Preparar para o ano de 2019. Quais seriam as recomendações que você faria para o aluno realmente conseguir se preparar ao longo do ano de 2018 todo para fazer uma boa redação no final do ano? Bom, isso serve para todos nós, professores, que iremos orientar os próximos alunos que virão e até o próprio aluno. Primeira coisa você está antenado àquilo que realmente acontece no contexto mundial e no contexto brasileiro. Lembrando que a prova, até dentro do tema, sai um pouco daquele padrão que a gente sempre finalizava no Brasil. A gente percebe que o tema não teve isso neste ano. Ou seja, nós devemos estar atentos. O aluno precisa treinar muito, porque um bom texto e uma boa produção vem de um bom treino. E um treino contínuo. Não é um treino esporádico. Aquele aluno que precisa fazer e deve ter a redação como apoio para a sua nota, seja em qual curso que ele vai querer cursar, ele precisa ter atenção não somente no argumento, mas na competência 1, porque é uma competência que muitas vezes tira aquele mil do aluno. Ter um conhecimento de mundo, que é a competência 2, aqueles repertórios que sejam legitimados, que sejam repertórios que estejam dentro de um contexto realmente para o tema. A competência 3, que ele precisa sim ter um argumento, selecionar, relacionar, interpretar, e para este tema é um tema mais uma vez audacioso para o nosso aluno. Um tema em que ele precisa ser perspicaz para o que a banca está pedindo. Treino. Isso exigia treino, exigia conhecimento. E se ele tem esse treino, esse conhecimento, ele com certeza teria todos os modalizadores, aqueles articuladores para o seu texto e teria uma finalização excelente para a sua redação. Todo aluno que tira 1000 dentro de um processo de texto, não é porque aquele aluno ele é expert
em produzir. Ele não nasceu um expert em produção de texto, ele se tornou porque ele lê, ele produz, ele busca e ele sabe muitas vezes onde está a fragilidade. E quando é que a gente busca a nossa fragilidade? Quando nós colocamos a nossa cara conotativa a bater. Nós entregamos o nosso texto para os professores e para aqueles que sabem realmente corrigir o processo do Enem. Então, a dica para 2019, quem achou, a nota não saiu ainda, mas quem realmente, alguns alunos já achou que não vai vir a nota adequada ao que não queria, ano que vem é montar uma estratégia de produção. Fazer pelo menos 2 redações por semana, treinar todos os temas e não ficar preocupado qual é o tema. O tema que cair, você deverá estar preparado, porque você tem que estar preparado para tudo. E a banca mostrou mais uma vez que ela será específica. E nós devemos estar atentos, professores e alunos. Eu parabenizo a banca pelo processo de escolha e que muitos alunos gostaram, mas alguns outros alunos realmente tiveram a maior dificuldade porque não interpretaram o tema também correto. Okay. Eu queria então agradecer imensamente aqui o Augusto e também o Colégio Farias Brito. Nós estamos aqui nas instalações do Farias Brito, que é uma instalação invejável, né? É um privilégio, né, para o aluno estudar aqui? Com certeza. O Farias Brito é uma escola de referência, lá, o primeiro do Brasil, tanto nas questões de português, as questões específicas, quanto na redação. A nossa nota de redação da instituição Farias Brito Sobralense é excepcional. Nós temos uma nota acima de 800. Então, o nosso aluno ele tem todo o aparato, ele tem todo o acompanhamento, porque a palavra do Farias Brito é cuidar, e a gente cuida desse aluno, porque ele tem que chegar no Enem sabendo o que faz, e eles sabem o que fazem. Então tá, pessoal, até mais aí, tchau.